Graça e paz do Senhor Jesus a todos os corações. Estamos com mais um vídeo para a glória do Senhor Jesus, falando sobre regras da fé. Nós vamos falar sobre dois pilares que sustentam a fé, que faz parte da fé, que é coragem e determinação. Uma pessoa que não tem coragem e não tem determinação, ela não tem fé. Porque os dois pilares da construção da fé é ter coragem e ser determinado. E eu vou estar falando primeiro sobre a coragem dentro desse princípio de regras da fé, que é o primeiro princípio que precisamos ter. Porque a coragem é ela que nos leva. Se vocês olharem a história de Gideão, eles estavam escravos, eles estavam numa situação bem difícil para Israel naquela época. E estavam acovardados diante dos acontecimentos. Gideão foi um homem que teve coragem. Ele tomou a decisão: o que é meu eu vou colher. Midianitas não vai tomar o que é meu. E a Bíblia diz que ele pega uma tocha com fogo, uma espada e sai para a luta. E lá ele encontra Deus. Impressionante isso, gente. Então a coragem, ela faz parte da fé. A coragem é um dos pilares que faz parte da regra da fé. Então, as regras da fé: coragem e determinação. E eu quero falar que leio em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, é um texto que ele vem falando sobre essa questão, né? E esse versículo diz uma coisa bastante interessante. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas recebeste o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Olha que interessante. Nós recebemos, nós recebemos um Espírito que nos torna filhos de Deus e que faz com que nós clamamos: Abba, Pai. Deus é meu Pai, o Senhor é meu Pai. Então observe que o versículo 15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que escravize para novamente temerem. Em outra tradução, um espírito de escravidão pelo qual gera temor, mas recebeste um Espírito que nos fez, nos adotou, pelo que agora nós clamamos: Abba, Pai, que nos tornamos filhos por adoção. Então, olha, veja bem sobre essa questão, quando a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito que nos adotou, que, por adoção, que nem está escrito aqui, ó. Receber o Espírito que os torna filhos por adoção. Nós fomos adotados, então, se nos tornamos filhos de Deus. Um princípio que a gente precisa entender sobre a coragem, que a coragem não é ausência de medo, gente. Mas o medo não pode virar covardia. Isso não quer dizer que nós somos super-homens o tempo todo. Isso não quer dizer que nós não sentimos medo, não é isso. Todo ser humano ele sente medo, e medo faz parte da defesa do ser humano. Inclusive eu assisti uma reportagem uma vez, eles fazendo, foi exibida, eu me lembro que essa reportagem foi exibida no Fantástico, sobre a importância do medo na vida do ser humano. E eles fizeram experiências com 2 macacos dentro de uma jaula. Eles pegaram uma cobra que não era real, e eles fizeram uma cirurgia num desses macaquinhos, e ele ficou sem medo. A ciência hoje avançada, que é um absurdo, né? Ele não conseguia discernir mais esse sentimento, essas coisas. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma cobra de brinquedo e pegaram 2 macaquinhos, um que sentia medo e o outro que não tinha. E eles colocou essa cobra na jaula onde eles estavam. O macaquinho que sentia medo, ele afastava. Toda vez que eles jogavam aquele bicho perto dele, ele saltava lá em cima na jaula, ele gritava e ele saía fora daquilo. O outro, que já não tinha esse sentimento, ele aproximou
puxou aquele bichinho, mordeu. Então eles disseram, estaria morto. Se aqui fosse real, estaria morto. Então o medo, ele faz parte da vida. O medo, ele faz parte do nosso ser, que nos mantém vivo como espécie de defesa. Então, quando nós falamos coragem, nós não estamos falando da ausência de medo, mas nós estamos falando da coragem de enfrentar o medo. Porque o medo em excesso vira covardia. O medo em excesso perde autoridade. Por isso que a Bíblia está recheada de não temas, não temas, não temas, não temas. E isso tem um propósito, porque existe tanto não temas na Bíblia. Porque o excesso de medo faz a pessoa perder toda a noção de autoridade, faz com que a pessoa perca a noção de sequer quem ela é. Então o excesso de medo, ele é terrível. Então não significa, quando nós falamos de coragem, que nós não temos medo. Faz parte do nosso natural e faz parte da nossa defesa natural sentir medo. Mas a coragem é essa capacidade de enfrentar o medo e não permitir que o medo se torne covardia diante das situações, diante daquilo que nós temos que enfrentar, diante das adversidades. Então o medo, ele é um sentimento natural nosso e que nós precisamos ter, faz parte das nossas defesas naturais que nos mantém vivos. Nos mantém vivos. Uma pessoa, se não tem medo nenhum, ele vai andar na borda de um prédio de 40 metros de altura, ele vai fazer coisas, ficar parado no meio do asfalto, em carro com alta velocidade. Ou seja, quando a gente fala de coragem, nós não estamos falando da ausência de medo. Sim, o medo está aí, está em nós. Mas a coragem, ela é que faz com que nós enfrentamos o medo. E por isso que a Bíblia está recheada de não temas. Não temas. Se você pegar o que Jesus pregou em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o próprio Jesus várias vezes usando a palavra não temas. Isso vem desde o Antigo Testamento. Não temas. Então isso tem um significado para ser falado tanto na Bíblia. Não temas. Não temas. Então, quando nós falamos dessa coragem, nós estamos falando da fé. Porque a fé, ela faz a gente crer, acreditar, levantar e ir. Foi o que fez Gideão. Todo mundo estava com medo, se escondido em caverna, mas a coragem levou ele a tomar uma decisão, a decisão de ir descer naquele lugar onde ele havia plantação e no lagar malhar o seu trigo. E ali Deus manifestou a Gideão quando ele toma essa atitude de coragem, de levantar, de ir. O Senhor manifestou a ele o seu poder, a sua presença e o que Deus tinha interesse de fazer através dele. Até chama ele de homem corajoso, de valoroso, de sair. Então veja bem que Deus não estava esperando ele na caverna, estava esperando no campo. E isso precisou dele atitude de levantar e ir. Isso se chama coragem. Então, nós vamos estar falando uma sequência de vídeos, não perca, sobre coragem. Nós vamos estar abordando sobre isso, né? Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo e nós vamos estar falando muito sobre isso no decorrer desse tempo em que nós vamos estar caminhando junto. Fique com a gente, tá? Inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber notificação de novos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar a levar a nossa igreja até os confins da terra, que é a nossa visão de igreja. Deus te abençoe e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.